Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos de volta com o nosso estudo sobre a homilética, ciência e arte da pregação bíblica. Bem, nós estamos estudando o sermão textual. Já vimos aí a definição e suas características. Nós veremos a partir de agora quais são os princípios para elaborar o sermão textual. O sermão textual, como nós já vimos, ele é diferente do sermão biográfico, que é o primeiro tipo de sermão que nós estudamos. O sermão biográfico é aquele que começa com um personagem bíblico. Também é diferente do sermão temático, que começa com um tema bíblico, obrigatoriamente de acordo com as regras da homilética. Também é diferente do sermão de um ponto só, como nós vimos nos vídeos anteriores. A partir de agora, então, fique conosco e nos acompanhe em mais uma aula, em mais um vídeo sobre o sermão textual. Sermão textual. Como faço para elaborar o esboço do sermão textual? Então vejamos aí os princípios para a elaboração do sermão textual. O primeiro princípio é: escolha o texto bíblico de 1 a 3 versículos no máximo. O segundo princípio é: estude o texto bíblico escolhido até encontrar a ideia central, pois a ideia central fornecerá o tema do sermão e também os seus pontos principais. Terceiro princípio: os pontos principais devem ser extraídos do texto. Então você encontrou a ideia central, ela vai te ajudar e dar direcionamento para você extrair aí do texto o seu tema e os pontos principais. Quarto princípio: os subpontos podem ser de outras partes das escrituras. Nem sempre conseguimos tirar de um pequeno texto os pontos principais e também os subpontos. E o quinto princípio: defina o tema do sermão, o qual será fornecido pela ideia central. Então, a ideia central é o assunto que você encontrou dentro deste pequeno texto, e ela vai fornecer aí, essa ideia central vai fornecer o seu tema e os pontos principais, ok? Então vejamos cada ponto principal individualmente para você entender melhor como você elabora o esboço do sermão textual. Então vejamos o primeiro princípio para a elaboração do esboço de sermão textual. Escolha do texto bíblico de 1 a 3 versículos no máximo. Então, nós escolhemos esse texto que está na sua tela, Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar ou habitar em segurança. Então, esse é o texto escolhido e nós vamos agora desenvolvê-lo um pouco mais e mostrar como descobrir a ideia central para que você, a partir da ideia central, descubra o tema e os pontos principais. Agora, nós apresentaremos aí uma observação. É preciso escolher textos com uma mensagem ou assunto, isto é, uma ideia central. O texto pode consistir em apenas uma linha de um versículo bíblico, em um versículo todo, ou até mesmo em 2 ou 3 versículos. Este pequeno texto tem uma ideia central que precisamos descobrir. Então, vejamos agora o princípio de número 2. O segundo princípio para a elaboração do sermão textual. Estudo do texto até encontrar a ideia central desse texto que você escolheu. Então, vejamos novamente o nosso texto, o Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar ou habitar em segurança. Colocamos aí palavras-chave. Isto é para facilitar o seu estudo e você encontrar a ideia central. Então, paz, deitar, dormir, repousar em segurança, Senhor. Então, qual é a ideia central deste pequeno texto? Veja aí, devemos deitar e dormir em paz, confiando em Deus. Esta é a ideia central. Eu deito, durmo porque eu confio no Senhor, Ele é a minha segurança, Ele me faz habitar em segurança, Ele me faz repousar seguro. Então essa é a ideia central.
Terceiro princípio para a elaboração do esboço de sermão textual. Ideia central, que vai fornecer o tema e pontos principais. Então, voltemos ao nosso texto. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança ou repousar em segurança, Salmo 4:8. Então, descobrimos a ideia central. Aqui, nós devemos deitar e dormir em paz, confiando no Senhor. Então, o crente deita e dorme em paz, confiando no Senhor. A partir da ideia central, extraímos aí o nosso tema de dentro desse texto. Tema: repouso seguro no Senhor. Se porventura você vai pregar esse texto, você pode fazer mais ou menos assim. O texto é Salmo 4 e o verso é o 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Nós queremos deixar um tema que está subordinado a esse texto. Repouso seguro no Senhor. Quero pregar sobre o repouso seguro no Senhor. E o primeiro ponto que quero aqui especificar ou apontar é que devemos deitar em paz. Observe que esse primeiro ponto nós estamos montando ele porque ele foi fornecido pela ideia central e é de dentro do texto. Então observe, em paz também me deitarei. Então devemos deitar em paz. Segundo ponto, devemos dormir em paz. Nós temos um repouso seguro no Senhor. E aqui nós podemos encontrar que além de deitar em paz, nós podemos ou devemos dormir em paz. Está dentro do texto, em paz também me deitarei e dormirei. Terceiro ponto principal, devemos repousar seguros no Senhor, porque o texto diz, só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, você montou aí o seu tema de acordo com a ideia central que forneceu, mas você extraiu de dentro do seu texto. Inclusive, os 3 pontos foram extraídos do seu texto também. Quarto princípio para a elaboração do esboço de sermão textual. Os subpontos, se houverem. Por quê? Porque às vezes não precisa colocar subpontos. Porém, se você encontra subpontos dentro de uma mensagem, você pode escolher outros textos para ancorar o seu ponto, porque é uma explicação do seu ponto principal. Se não, vejamos. Os subpontos podem ser de outras partes das Escrituras, pois nem sempre conseguimos extrair do texto os pontos principais e os subpontos. Então, observe o ponto principal e os subpontos. Nós escolhemos aqui, se o primeiro nós não precisamos tratar de outros textos para explicá-lo com subpontos, então, e o segundo também não, mas o terceiro nós colocamos aí propositalmente a informação. Qual é o nosso ponto principal? Devemos repousar seguros no Senhor. Ok. Agora veja, no Salmo de número 3, o verso 5, ele vai responder, ou ele vai explicar o nosso ponto principal, número 3. Veja aí o subponto 1. Deitei, dormi em paz. Então, enquanto um diz que eu me deitarei, este já diz, deitei e dormi em paz. Por quê? Nós já sabemos que o Senhor, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos dá um repouso seguro. Então, número 2, subponto número 2, vai explicar isso aí. Acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, verso de número 5. Então, veja que é uma explicação do nosso ponto principal. Aqui nós encerramos a explicação do nosso sermão textual. Quais são os princípios para você elaborar o sermão textual? Então, escolha do texto, estude o texto até encontrar a ideia central, os pontos principais devem ser extraídos de dentro do texto, os subpontos podem ser de outras partes da escritura, os subpontos eles vão explicar o nosso ponto principal e depois disso nós definimos aí o tema do sermão, porque ele vai ser fornecido pela ideia central, o assunto do nosso texto. A partir do próximo vídeo, nós veremos alguns exemplos de sermões textuais. Que Deus abençoe a todos. E
Se você ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe, ative aí as notificações para os próximos vídeos, as próximas aulas. Nos ajude a divulgar. Se você acredita que o estudo da homilética é importante para pregadores, pastores, obreiros em geral, estudos da palavra de Deus, especialmente em relação à homilética, a exegese, a interpretação do texto, enfim. Então, indique aí o nosso canal, compartilha e nos ajude aí a divulgar aí esse estudo, se você acha tão importante assim e se está te servindo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.